Olá a todos do canal Mais de Deus, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comentários, obrigado. Você tem noção do que Jesus passou, sofreu para conquistar a salvação para você? Para Deus nos presentear com a salvação, Jesus Cristo teve que pagar um preço altíssimo, conforme relatado em 1 Coríntios 6 versículo 20 que diz: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Mas você sabe o que de fato Jesus teve que abrir mão para conquistar a salvação para você? Nada melhor para termos a resposta de Deus para esta pergunta é deixarmos a Bíblia nos responder. Vejamos. Primeiro preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, abriu mão de sua glória, abriu mão do céu, para vir à terra, para que você hoje pudesse ter a oportunidade de salvação. Confira em João 17 versículo 4 e 5 que diz: disse Jesus: ó Deus, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vimos claramente Jesus afirmando que abriu mão de toda a sua glória no céu, para vir à terra pagar o preço pela nossa salvação. Portanto, o primeiro preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, abriu mão de sua glória, abriu mão do céu, para vir a esta terra. Segundo preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, não se importou em se rebaixar, se tornando semelhante aos homens. Veja em Filipenses 2 versículo 5 a 8 que diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, o segundo preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, não se importou em se rebaixar, se tornando semelhante a homens, para vir e pagar o preço pela sua salvação. Terceiro preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor dos senhores, não se importou em viver a terra como servo, não se importou em vir exclusivamente para servir. Confira em Filipenses 2 versículos 5 e 7 que diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja também em Mateus 20 versículo 28 que diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, o terceiro preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, Senhor dos senhores, não se importou em viver a terra exclusivamente para servir. Quarto preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, não se importou em passar pela humilhação de ver as pessoas escolhendo ficar com um bandido do que ficar do lado de Jesus, conforme relatado em Mateus capítulo 27 que diz: por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse que soltassem a Barrabás e que mandasse matar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: soltem Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificá-o. Por que devo crucificá-lo? Que crime Jesus cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificá-o. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Portanto, o quarto preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, não se importou em passar pela humilhação de ver as pessoas escolhendo ficar com um bandido do que ficar do lado de Jesus. Realmente o amor de Deus para com o ser humano nos constrange. Infelizmente o ser humano ainda teima em viver uma vida em rebeldia para com os princípios do reino de Deus. O quinto preço pago por Jesus para te salvar foi:
morrer em uma morte de cruz e se passar por maldito em seu lugar, exclusivamente para que você hoje pudesse ter a oportunidade de salvação. Vejamos em Gálatas 3 versículo 13 que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como vimos, Jesus se fez maldito no seu lugar. Qual é a sua consideração para com este gigantesco favor de Jesus por você? Veja mais em Filipenses 2 versículos 5 e 8 que diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, o quinto preço pago por Jesus para te salvar foi: Jesus, sendo Deus, sendo santo, sendo uma pessoa bendita, bondosa, não se importou ter que vir à terra para ser morto em uma cruz e ainda se fazer como maldito, para que você hoje pudesse ter a oportunidade de salvação. Realmente Jesus Cristo é o Senhor. A sua humildade e amor é incomparável e nos leva ao quebrantamento e arrependimento das ofensas que temos para com Deus. Conclusão final. 1 Pedro 3 versículo 18 que diz: porque Cristo sofreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Veja que amor o justo, santo e perfeito Jesus Cristo, dando a própria vida para resgatar a vida de pecadores, ingratos, rebeldes, inimigos de Deus. Se eu fosse você, agora mesmo entregaria a vida para a pessoa de Jesus Cristo. Por último, veja 2 Coríntios 5 versículo 14 e 15 que diz: porque o amor de Jesus Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se Jesus Cristo morreu por todos, logo, todos devem morrer para o pecado. E Jesus Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para Jesus Cristo que por nós morreu e ressuscitou. Irmãos do canal Mais de Deus, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comentários. Obrigado.